Muito boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? E aí, gente, como é que me contam de novidade, jovens? Espero que vocês todos estejam bem. E eu queria começar com uma pergunta. Quem sabe o tema desse ano do Ministério Jovem? O Ariel não vale. Alguém tem que erguer a mão. Ah, mas eu não sei, né? O pessoal às vezes não lê. O que eu falar? Eu preciso que fale. Alguém fale. Boa, isso aí. Então, o tema desse ano, pessoal, é discipulado. Ser e fazer discípulos, tá? Uma coisa legal desse tema é que ele pode ser abordado em vários assuntos, né? Então, eu queria recapitular com vocês 2 assuntos que eu acho que são assuntos muito legais e são os últimos 2 estudos que tiveram aqui. Novamente, não vale o Ariel falar, né? Porque ele deu um dos estudos. O primeiro foi o Ariel que deu o estudo e eu gostaria de recapitular quem lembra o estudo. Eu posso dar uma dica, mas daí eu posso falar? Tá, fala, ninguém vai lembrar. Ninguém? Tá, eu vou dar uma dica. Discípulos e o... Boa. E o próximo foi o Duda. Que o Duda, então, ele falou sobre discípulos e a... Boa, isso aí. Pessoal, pensando nessa última celebração, a gente vai trazer o tema, né, das férias. É um tema bem pertinente, justamente porque a gente está chegando na finaleira do ano, na reta final, né? Uma coisa que é importante, né, a gente pensar, né, nós vamos tratar hoje sobre as férias, é que o que eu vou falar hoje não é sobre as férias que a gente costuma fazer da faculdade e do trabalho para a gente descansar e fugir das coisas, tá? Vai ser outro tipo de férias, que na verdade não é férias também, tá? E para começar, então, eu vou pedir para vocês abrirem lá em Colossenses 1, do 24 ao 29. Todos encontraram? Digo. Muito bem, então. Colossenses 1, do 24 ao 29. O trabalho de Paulo pela igreja. Talvez em algumas bíblias não tenha esse título, ou esteja um pouco diferente, tá? No versículo 24, então, Paulo ele vai começar. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Vamos orar? Senhor Pai, queremos agradecer porque o Senhor tem sido bom conosco, nos ensina todos os dias da Tua palavra, Pai, derrama da Tua graça nas nossas vidas. Agradecemos porque o Senhor nos trouxe em segurança aqui e pedimos que o Senhor continue nos cuidando, Pai, para que possamos aprender cada vez mais da Tua palavra. Senhor, eu peço que o Senhor guarde do nosso coração, que possamos estar dispostos a aprender a Tua palavra e servir o Senhor de uma forma verdadeira, Pai. Peço que o Senhor cuide da nossa noite, que possamos aproveitar juntos e o que fizermos aqui seja para glorificar o Teu nome. É por isso que eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pessoal, eu vou explicar um pouquinho do contexto desse texto que a gente leu, não o texto em si, mas a carta como um todo, tá? Essa carta, então, ela foi escrita por Paulo, né? Isso fica claro justamente porque ele se apresenta no início da carta. A gente não leu o início dela, mas nas cartas Paulo ele sempre se apresenta, tá? Também a carta ela segue um padrão de linguagem de outras cartas que também são atribuídas a ele, como uma oração para quem a carta está sendo escrita. Quase todas as cartas elas iniciam com um agradecimento a Deus pela fé, pelo amor dos destinatários, no caso, né? Exceto Gálatas, que aí ele partiu direto para a violência, tá? Mas aí é uma outra história, né? Eles estavam esquecendo de Cristo e do sacrifício dele. Mas, além disso, né, Paulo ele estava preso quando ele escreveu essa carta aos Colossenses, tá? E isso é dito por ele mesmo no capítulo 4, versículo 18, tá? Ele vai dizer o seguinte: Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Outra informação importante é o porquê a carta foi escrita, tá? Paulo ele começa a carta, no caso a carta de Colossenses, ele começa elogiando a igreja de Colossos pela fé deles e o amor que eles tinham, tá?
Então, Paulo ele recebeu essa informação de que eles tinham uma fé verdadeira e eles buscavam esse amor que vinha de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, a igreja ela sofria uma pressão em relação a falsos mestres, que eles ensinavam algumas coisas um pouco bastante tortas em relação a Cristo e a divindade de Cristo, tá? Então, ao mesmo tempo que eles tinham essa fé, esse amor, eles sofriam muito essa pressão porque eles buscavam, como é que eu posso explicar? No caso, eles entendiam que Cristo não era muitas vezes, o que era ensinado era que Cristo muitas vezes não era suficiente, tá? Então Paulo ele escreveu essa carta justamente para mostrar para eles, mostrar para essa igreja que Cristo é suficiente, que em Cristo eles são completos, né? Bom, e com um contexto bem resumido da carta, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o texto que a gente leu, tá? No versículo 24, Paulo vai falar o seguinte: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Aqui a gente tem algumas informações bem importantes, tá? A alegria no sofrimento, parece um pouco estranho, né? Mas Paulo ele vai começar falando, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Isso significa que Paulo ele não sofre em silêncio. Não no sentido de ele é açoitado e ele fica quieto, mas no sentido que ele tem alegria nesse sofrimento. O sofrimento dele não é um fardo e ele entendia isso. Ele tinha noção que esse sofrimento que ele estava passando não era um fardo, mas era justamente por causa de Cristo, né? Com certeza, o sofrimento que ele passou durante a caminhada não deve ter sido muito fácil, assim, né? Mas ele tinha esse entendimento, tanto é que em outras cartas ele deixa muito claro o que ele passou, mas ao mesmo tempo ele sempre demonstra uma alegria em ter passado por isso, né? E muito mais do que ser um sofrimento temporário, porque ele tinha noção disso, esse sofrimento ele tem um motivo, ele tem um propósito, e Paulo entendia disso, né? Ele entendia que Deus usava ele como uma ferramenta na obra. E isso encorajava mais ainda Paulo a continuar firme na luta, né? Continuar firme na caminhada dele. Um segundo ponto muito importante que ele vai falar, o que resta das aflições de Cristo. Essa é uma frase bem estranha também se a gente só lê ela meio fora de contexto, assim, né? Se a gente só lê ela de qualquer jeito. Mas Paulo ele não está sugerindo que a obra redentora de Cristo na cruz ela foi incompleta. Muito pelo contrário, tá? Tanto que o tema central dessa carta é justamente que a redenção de Cristo na cruz, no caso, né, a nossa redenção através de Cristo na cruz, ela é perfeita e suficiente, né? Então, esse é o tema central da carta, e ele deixa bem claro isso ao decorrer da carta como um todo, né? Mas então, o que ele quis dizer com isso mesmo, né? Ele se refere aos sofrimentos que o corpo de Cristo, nós como igreja, no caso, a gente vai passar, né? Então, ou seja, é o sofrimento que nós como igreja, né? Nós como igreja, nós como pessoas que servimos Cristo de uma forma verdadeira, nós vamos sentir no nosso dia a dia, né? Assim como Paulo, eu poderia dizer, essa cota de sofrimento, né? Essa cota de aflições, assim como Paulo ele tem essa cota de aflições dele, a gente também tem hoje em dia, né? Então, assim como Paulo ele sofreu de outras formas, né, do que nós sofremos hoje, a gente não pode esquecer que, por mais que aqui no Brasil seja algo mais tranquilo, né, nós não temos talvez tantas aflições, ainda assim nós temos irmãos em outros países que sofrem essas aflições, assim como Paulo passou por isso, né? A gente também vai ser perseguido, muitos serão mortos por se recusar a negar o nome do nosso Salvador. Talvez aqui, né, como eu disse, a gente não tem essa realidade, não seja essa a nossa realidade. Mas quando nós olhamos para a nossa vida como discípulos do nosso Senhor, a gente percebe que isso vai fazer parte do nosso dia a dia, né? E uma coisa importante que eu queria tratar, justamente o que eu falei sobre as férias, né? Quando nós olhamos para a nossa vida como discípulos do nosso Senhor, assim como Paulo, a gente vai perceber que não existe férias. A gente está sempre trabalhando na obra dele, né? E a gente vê justamente esse o exemplo do Paulo, né? Nós não temos, então, um tempo de descanso em si. A gente serve Deus e esse é o nosso descanso. Poder servir Ele é o nosso descanso, né? Porque nós estamos com o Pai e estamos fazendo o que agrada a Ele, por amor a nós. Não porque nós fazemos obras, mas por amor dEle conosco.
ele nos concede um descanso que vai muito além do descanso físico, né, do descanso do trabalho, como eu disse antes. Então, por mais que a gente esteja muito cansado fisicamente, ainda assim nós temos um descanso que foge do nosso controle, do que nós conseguimos entender, né? Então, enquanto a gente dorme de noite ali 8 horinhas, o nosso corpo recupera do nosso trabalho, da faculdade, né? Mas o nosso vazio da nossa alma, ele só pode ser preenchido com Cristo, que nos salvou carregando o nosso pecado na cruz. Continuando no versículo 25, ele vai falar o seguinte: dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O objetivo de Paulo não era simplesmente falar da palavra, mas ele queria garantir que ela fosse totalmente compreendida e aplicada por quem via e escutasse ele, né? Então, isso significa que, assim como Paulo, a gente não vai apenas falar um versículo aleatório para o nosso colega, para a nossa mãe, para o nosso pai, mas a gente precisa viver a palavra. Além de termos o entendimento do que a gente está falando, não só falar algo aleatório, né? Nós precisamos entender para poder passar para frente da forma correta. Nós precisamos viver isso também. Não adianta eu falar algo bonito da palavra se eu não vivo isso também, se isso não faz parte da minha vida, tá? E isso faz parte do nosso trabalho como discípulos, realmente. A gente precisa estar pronto para trabalhar a todo momento na obra de Deus, né? Isso inclui estando em casa com a nossa família, inclui trabalhando mesmo no nosso trabalho, no dia a dia, na faculdade, e inclui também a própria igreja. Pessoal, uma coisa bem importante aqui, eu acho que é muito, muito importante. Por mais que a gente para por um momento, né, o célula durante a virada do ano, né? Normalmente ali, uns dias antes da virada do ano, a gente já para, né? Porque realmente, às vezes, muitas pessoas viajam, muitas pessoas moram com os pais, ainda viajam com os pais. Nós não tiramos férias do célula, tá? Nós não tiramos férias da igreja. Eu não sei se alguém pensa assim aqui, mas tá errado, tá? A gente não tira férias de servir Cristo. Nós não tiramos férias do que nós fazemos para Deus, tá? Então, isso não faz sentido se a gente parar para pensar que se nós servimos um Deus que tem a nossa vida por completo, e nós servimos Ele na igreja e no célula, que é um momento onde a gente pode exercer a nossa fé com os nossos irmãos, que são a igreja conosco, não existe férias da igreja, não existe férias do célula. Não faz sentido eu querer parar de fazer algo que eu faço para Deus. Então, isso não existe, tá? O célula, ela não é uma faculdade, não é uma escola onde a gente só vai ver o nosso colega daqui a 2 meses, e olha lá, às vezes, né, reprova e demora mais tempo. Então, eu sei que esse período são marcados algumas coisas, né, algumas programações, assim, encontros da galera, brincadeiras, e isso é muito legal, isso é divertido fazer algo diferente realmente, né? Mas ele não substitui o tempo que a gente tem com os nossos irmãos no céu, os nossos irmãos na igreja, né? Até porque essas programações, normalmente, metade das pessoas não aparece. E se a gente parar para pensar que as programações elas são feitas do dia 10, dia 15 em diante de janeiro, e normalmente as pessoas voltam a trabalhar dia 5, não existe desculpa para não ir no célula. Não tem o porquê não ir no célula. Então, muitas vezes está enraizado na nossa cabeça a ideia de que nós estamos tirando férias do célula. Mas é muito pelo contrário, não existe. Nós não tiramos férias de algo que nós fazemos para Deus, né? Então, continuando no versículo 26 e 27, Paulo ele vai falar o seguinte: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Mistério revelado. Então Paulo ele vai falar sobre esse mistério revelado, né? Esse mistério, ele não é um mistério obscuro, tá? Ele não é um tipo de conspiração, tipo o homem não foi à lua, mas sim é o plano de Deus que ele esteve oculto e foi revelado a todos nós, tá? Que é o próprio Cristo em quem a gente tem a esperança da glória, de estar com o nosso Deus na eternidade, né? Isso deve ser um conforto para nós que trabalhamos na obra dele, para nós que não tiramos férias nunca desse trabalho, né? Até porque
é uma obra perfeita, né? Não somos nós quem tomamos a frente, por mais que nós estejamos fazendo muita coisa, tem pessoas que vêm tocar aqui, pessoas que cuidam da projeção, da iluminação e um monte de coisa, ainda assim não é a nossa força que faz essas coisas acontecerem. Então, nós não trabalhamos em vão, a gente pode descansar em Cristo sabendo que nós temos a salvação junto dele para todo sempre, tá? A gente pode olhar para o futuro, 30, 40 anos, mas quando a gente para pensar que esse futuro não é nada comparado à eternidade que nós vamos ter junto a Deus, dá muita alegria, é muito prazeroso saber que a gente serve um Deus que tem poder para nos cuidar, tem poder para nos salvar, e já nos salvou, né? E tem poder para nos ensinar todos os dias a trabalhar na obra dele, sabendo que ainda assim nós não fazemos o principal esforço, é ele quem cuida do esforço verdadeiro, né? E complementando no versículo 28, então Paulo vai falar o seguinte: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Aqui tem uma coisa muito legal que Paulo ele vai falar, né, sobre nós proclamamos, né? Ou seja, nós como discípulos de Jesus, a gente leva o evangelho adiante, né? E não só levamos o evangelho, assim como Paulo, ele queria alertar a igreja de Colossos contra o perigo do pecado e dos falsos mestres, a gente precisa estar preparado para corrigir quando for necessário, ensinar quando for necessário também, e também entender que a gente tem que estar preparado para receber a correção, né? Esse é o nosso trabalho também como discípulos. Acho que é muito importante a gente entender que nós como discípulos, por mais que nós estejamos há 30 anos na igreja, 20 anos na igreja, ainda assim nós estamos sempre aprendendo na nossa caminhada, nós estamos sempre aprendendo a como trabalhar e servir o nosso Deus, né? Então, Paulo, ele estava justamente querendo alertar a igreja de Colossos contra esse perigo dos falsos ensinamentos, né, e do pecado. E, por fim, Paulo ele vai falar no versículo 29, para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. É possível notar, então, que Paulo ele se empenha na obra, né? A gente percebe em outras cartas que ele se empenha bastante na obra de Deus, assim. Mesmo estando preso, ele buscava ajudar de alguma forma a igreja. A gente vê justamente por essa carta que nos ajuda até hoje. E com certeza vai continuar ajudando muitas igrejas, né? Mas muito além do próprio esforço, ele vai dizer que lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Ele reconhece que o esforço dele só é possível porque Cristo atua na vida dele. Acho que é importante a gente entender que justamente não importa o que a gente faça, como a gente faça, quanto tempo a gente dedique nesse trabalho, ainda assim, o principal ponto é que nós temos Cristo fluindo através de nós. E é por causa de Cristo fluindo através de nós que nós fazemos as coisas, né? E as coisas até podem funcionar meio arrastado quando a gente faz com o nosso esforço, mas quando nós estamos firmados em Deus, o trabalho, a obra que já é para Ele se torna muito mais simples, muito mais fácil, né? Então, assim como Paulo, a gente precisa estar disposto a entregar o nosso coração para servir Cristo nessa obra, né? Trabalhar realmente sem férias e dispostos a manter a caminhada e focados na obra. Então, eu acho que é muito importante a gente entender que, assim como Paulo, ele passou por muitas dificuldades, ele sofreu muito, ele foi preso, a gente não pode esquecer de olhar para a nossa caminhada com Cristo e entender que esse é o nosso trabalho. Nós não tiramos férias do Célula, nós não tiramos férias da igreja, nós não tiramos férias de servir Cristo, né? E sabendo que Ele não tira férias de nos cuidar em nenhum momento. Nós não conseguimos, eu não consigo olhar para a nossa vida, olhar para a minha vida e ver que Deus parou. Deus, eu acho que me abandonou. Muito pelo contrário, Deus continua cuidando e nos protegendo todos os dias. E Ele nos ensina para que a gente possa continuar crescendo na obra dEle e trabalhando para Ele realmente, né? E para finalizar, tem alguns pontos que eu só queria recapitular. O primeiro deles é que a gente não tira férias de Cristo, a gente não tira férias do Célula, das celebrações, e a gente não tira férias de discipulado. Isso é muito importante também, né? O segundo ponto é que nós levamos o evangelho adiante onde quer que a gente esteja. Então, não importa o lugar que a gente esteja, até mesmo que a gente esteja de férias do nosso trabalho, ainda assim nós estamos trabalhando na obra de Deus. E por último, nós dependemos de Cristo.
porque a gente precisa dele para completar a obra e não o contrário. Não é o nosso esforço que vai fazer a obra de Deus andar, não é o nosso esforço que vai fazer o ministério fluir, mas é Cristo em nós que vai fazer o ministério dele andar. E eu gostaria de orar para a gente finalizar então. Senhor Pai, eu peço que o Senhor esteja nos guiando, nos guardando. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja fortalecendo o nosso coração para que possamos trabalhar cada vez mais firmes na Tua obra, Pai, sabendo que não é o nosso esforço que faz isso acontecer, Pai, não é o nosso esforço que faz um ministério acontecer, Pai, mas é justamente a Tua mão sobre nós. É justamente Cristo através da nossa vida, Pai, que faz o ministério acontecer, que faz com que falemos da Tua palavra e levemos a Tua palavra adiante. Pedimos, Pai, que o Senhor nos transforme em bons trabalhadores, Pai, que possamos servir na Tua obra dedicados somente a Ti. Que não esqueçamos que nós servimos apenas ao Senhor, Pai, e não nos desviemos da Tua caminhada. Eu agradeço porque o Senhor nos trouxe em segurança aqui, Pai, e peço que o Senhor continue nos cuidando no resto da noite, que possamos aproveitar juntos. E é por isso que eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém.